Salve, rapaziada, estamos de volta para falar de Botafogo 3, Corinthians 1. Segunda derrota do Fernando Diniz no comando corintiano. Derrota que deixa o Corinthians na zona de rebaixamento. É claro que é incômodo para a torcida corintiana. Boa vitória do Botafogo, que dá um respiro, dá um salto na tabela. Rapaziada, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ativa a notificação para poder receber o vídeo assim que ele for postado e também para o YouTube entregar para o maior número de pessoas possíveis. Vamos chegar a 340 inscritos? Vamos aí, depende de vocês, tá bom? Falando do jogo, um grande jogo. Se, na minha opinião, Palmeiras e Cruzeiro foi o melhor jogo que eu vi do brasileiro, hoje foi o segundo melhor jogo que eu assisti. Grande jogo, um grande jogo de verdade. Os dois times querendo o jogo, querendo a partida, querendo a vitória. O Botafogo tentando se impor dentro de casa e conseguiu se impor dentro de casa. É, E logo no começo da partida, logo com 6 minutos, Arthur Cabral acha o chute de fora da área. O cara da partida fez hard trick, o cara questionado, o cara que o pessoal critica, faz 1-0. Na minha opinião, tá? O Hugo já falha nesse primeiro gol. O Hugo já falhou nesse primeiro gol, tá? Mas o Botafogo começando, tentando se impor dentro de casa, faz 1-0, resultado merecido. Porém, o Corinthians não sente o jogo. O Corinthians continua atacando, continua indo para cima. O Garro muito bem na partida. Carrilho entrou de titular hoje. Deu uma dinâmica muito legal no meio-campo. Deu uma dinâmica muito legal no meio-campo do Coringão. É, E logo o Corinthians empata o jogo. O Corinthians empata um jogo numa disputa de bola. Corinthians com Garro, depois de muito tempo, ele faz o gol merecido. E o Corinthians, ele merecia um empate, porque era um jogo igual, um jogo franco. Toma lá da cá, tá? Toma lá da cá. Só que eu acho que o Diniz, eu sou fã do Diniz, tá? Eu sou fã do Diniz. O pessoal tá falando aí, não vou meter a boca, eu vou defender o Diniz até o último, rapaziada. Eu sou fã dele, eu não vou crucificar a ideia de jogo dele, não vou crucificar o que ele pensa de futebol. Não, mano, não vou. O que eu vou cobrar dele é assim, ó, como corintiano. André Ramalho e Pedro Raul, eles não podem colocar a camisa do Corinthians. Eles não podem entrar em campo, tá certo? Eles não podem. Então, depois do gol, o Botafogo continua insistindo. O Corinthians melhor na partida. Corinthians, depois que empata, fica melhor na partida. Porque Matheusinho e Bidu conseguem aquela válvula de escape. O Carrilho, como eu disse, dando a dinâmica pro meio-campo do Corinthians. O Garro participando bem. É, O Yuri, sendo o Yuri, só briga, mais gol que é bom porra nenhuma. E só que em um contra-ataque, aonde o Corinthians está mal posicionado defensivamente, a marcação está longe, a marcação não acompanha, e o Arthur Cabral faz 2-1. É... Merecidamente também, como eu falo, quando não tem interferência de arbitragem, o jogo é igual. Então o Arthur Cabral faz 2-1 num resultado merecido, vai pro intervalo ganhando de 2-1 merecidamente. Na volta do jogo, do segundo tempo, as coisas continuaram da mesma forma, tá? As coisas continuaram da mesma forma. O Botafogo tentando se impor, só que o Corinthians aí melhorando a marcação. O Corinthians tentando empatar o jogo. O Corinthians empata o jogo e o gol anulado do. Um gol anulado. E foi bem anulado, porque a bola nem beliscou a linha no escanteio, tá? Nem beliscou a linha do escanteio. E só que o Corinthians ele foi todo pra frente e em outro contra-ataque, aí sim numa falha do Hugo, porque ele tem que pular na bola. Ah, não vai chegar, que não sei o que, foda-se, mano. Ele tem que pular na bola. Na minha opinião, ele tem que pular na bola. Aí o Hugo toma o toma o terceiro gol e aí fica
E aí fica extremamente complicado. Mata o jogo o Botafogo. Bela vitória. Vitória convincente. Vitória merecida. Vitória que dá uma escalada na tabela do Botafogo. Uma vitória que dá um respiro também na tabela. E dá uma blindada fora de campo, né? Porque o Botafogo tá numa crise tremenda. Vai ter que vender o clube aí de novo, arrumar uma outra SAF ou se segurar no associativo. Mas uma vitória merecida. O time jogou bem. Acho que foi o melhor jogo do ano. A melhor partida do Arthur Cabral na vida dele. Eu acho que ele nunca jogou uma partida tão bem como jogou hoje. Já do lado do Corinthians, claro, segunda derrota. Mas aí é a questão, rapaziada. Aí é a questão, o Corinthians é muita pressão, a imprensa tá louca, mano. A imprensa tá louca pra fuder com o Fernando Diniz. A imprensa tá louca pra pôr no rabo do Fernando Diniz. Então, assim, uma coisa é o resultado. Resultado horroroso. Colocou o time na zona de abaixamento. E outra coisa é o trabalho. O time jogou bem. Não jogou mal. O time jogou bem. O Botafogo foi melhor. O fato do Botafogo ter sido melhor não significa que o Corinthians foi mal. O Corinthians foi bem. Só que falta alguma coisa. Falta uma qualidade no ataque. O Yuri Alberto, mais uma vez, nada com nada, só corre. Entendeu? Coincidentemente, depois que saiu a informação que o Hugo também tem um acordo com a diretoria, que se receber uma proposta vai embora. Ele não pula em nenhuma dos dois primeiros gols, ele não pula. Então, assim, até que ponto essas declarações, essas notícias vão atrapalhar o clube o restante do ano? Aí a gente precisa saber. Brasileiro, o Corinthians muito mal. Não tem nada a ver com o Fernando Diniz, tem a ver com o planejamento, tem a ver com aquilo que eles chamam de diretoria, que não é diretoria, tá? Aquilo que o Corinthians tem não é diretoria. E então a zona de abaixamento, claro que é preocupante. Tem um jogo domingo aí antes da Copa que precisa ganhar para poder sair dessa zona desconfortável. E depois da Copa, o Diniz ele vai acertar esse time para poder jogar os mata-matas das competições continentais da Copa do Brasil e também fazer um brasileiro um pouco mais confortável, tá certo? Rapaziada, muito é isso sobre o jogo. Tamo junto. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para poder ativar a notificação, né, para o YouTube poder entregar para as pessoas cada vez mais e a gente chegar aos 340 inscritos, porque devagar e sempre a gente chega no nosso objetivo. Tamo junto, rapaziada.